vocês? Eu sou o professor William da disciplina de Matemática. Vamos para mais uma aula desse nosso período de quarentena. Mais um vídeo falando agora sobre alguns volumes e algumas figuras especiais. Hoje vou falar sobre as pirâmides. O que lembra uma pirâmide? O que é uma pirâmide? Então preste muito bem atenção nessa aula e vamos para o vídeo. Valeu! Então começando a falar de pirâmides, pessoal. Então a primeira coisa a gente vai falar um pouco sobre o que são parecidos, com o que são parecidos pirâmides. A gente tem dois monumentos aqui. Primeiro, monumentos e construções do mundo que têm formatos de pirâmide. Exemplos, há muitos conhecidos são a pirâmide do Museu de Louvre e as pirâmides do Egito. Então aqui o museu, que eu falei, Museu de Louvre, na França, e as pirâmides do Egito. Então essas são as formas de pirâmide que nós vamos estudar. Só que temos algumas com bases diferentes, outras regulares, outras não. Então, primeira coisa, as pirâmides são sólidos geométricos que têm as seguintes características. Primeiro, uma base em formato poligonal oposta a um vértice V. Então, tem uma base poligonal e oposta a um vértice, que é aquela pontinha lá em cima. A superfície lateral fechada por faces triangulares, que se juntam no vértice V. Então vamos lá. Então aqui é a base poligonal que eu falei para vocês e o vértice V, oposto. Mas ela também tem alguns elementos. Então vamos lá. Pirâmide, essa aqui é uma pirâmide reta. Polígono da base, face lateral, arestas laterais e esse pontinho aqui em cima é vértice da pirâmide. E também nós estamos compostos pelo quê? Pela altura. A altura é do centro da pirâmide do polígono até o vértice. Mesma coisa para a pirâmide oblíqua. Só que nesse caso aqui, vejam só, ó, aresta, vértice até fazendo um ângulo de 90 graus, a altura. Então nós vamos ter aqui as arestas laterais, umas mais inclinadas do que as outras. Quando a projeção ortogonal do vértice é com o centro do polígono da base, dizemos que a pirâmide é reta. Agora, quando é qualquer outro ponto do plano da base, a pirâmide é oblíqua. Então, quando o vértice faz a projeção no centro, reta. Agora, quando o vértice faz em qualquer outra parte, ela é oblíqua. Agora a gente vai falar sobre a nomenclatura das pirâmides, que é feita com base no número de lados do polígono que formam a base. Então vamos lá. Nós temos uma pirâmide triangular pelo fato da base ser um triângulo. Uma pirâmide quadrangular, que é as pirâmides do Egito, o Museu de Louvre, que nós conhecemos. A base é um quadrado, é um quadrilátero. Nós temos uma pirâmide pentagonal, que a base é um pentágono. E uma pirâmide hexagonal, que a base é um hexágono. Nós temos pirâmides heptagonal, octagonal, eniagonal, decagonal, icosagonal e assim por diante. Conforme o polígono que é a base, ela vai receber o nome. Vem pirâmide primeiro e o nome do polígono após. Assim como os prismas, pirâmides podem ser regulares. São assim denominadas pirâmides retas, cujas bases são polígonos regulares. As faces laterais de uma pirâmide desse tipo são triângulos isósceles congruentes. Nesse estudo daremos ênfase nas pirâmides regulares. Então, nós vamos estudar pirâmides regulares. As bases são as arestas são regulares e os triângulos que formam elas são triângulos isósceles. Aí para a gente calcular a altura fica mais fácil até, pessoal. Lembrando, o que é um triângulo isósceles? Triângulo isósceles quando tem dois lados congruentes entre si. O tetraedro regular, que você já estudou anteriormente, é um exemplo de pirâmide regular. São quatro faces congruentes no formato de um triângulo equilátero. Observe na figura abaixo um tetraedro regular e suas possibilidades de planificação. Então nós temos ali um tetraedro regular, que é formado por por quatro triângulos equiláteros. Olha como que fica a planificação. Podemos planificá-lo dessa maneira, na forma de um triângulo, ou também num paralelogramo. Dessa maneira conseguimos calcular a área. Com base em uma planificação, podemos elaborar um raciocínio que possibilite calcular a área total da superfície de uma pirâmide. Nesse caso, são quatro triângulos equiláteros congruentes. Então fica fácil, porque a área total é 4 vezes a área dos triângulos equiláteros.
área dos triângulos pode ser calculada de diversos modos. A escolha vai depender dos elementos conhecidos. Então depende muito do elemento que nós conhecemos. A gente pode usar uma fórmula, outra, enfim, várias fórmulas. Nós precisamos saber tetraedro, 4 vezes a área dos triângulos. E agora uma pirâmide com base quadrada. Como que nós vamos calcular? Então nesse caso aqui nós temos ali a planificação, a primeira e a segunda planificação. Ambas as planificações estão corretas. Nesse caso, a área da superfície deste pirâmide é obtida da soma das áreas do quadrado com a dos triângulos. Então nós vamos ter o seguinte, um quadrado e 4 triângulos. Como que vai ficar? A área total seria a área do triângulo, do quadrado, mais 4 vezes a área dos triângulos. E nós temos 4 triângulos mais um quadrado na base. Também super simples de nós resolvermos essa questão. Para pirâmides regulares, com outros polígonos na base, o raciocínio é análogo. Então vejam só, se a gente tem uma pirâmide aí com um pentágono, então a gente vai calcular a área do pentágono mais 5 vezes os triângulos. Por que 5? Porque o pentágono tem 5 lados. Se for um hexágono, a área do triângulo, a área do hexágono, mais 6 vezes a área dos triângulos. E assim por diante. E assim, pessoal, assim por diante. Então nós temos ali as fórmulas que eu acabei de dizer para vocês. Pentágono, 5 triângulos, mais a área do pentágono. Hexágono seria a área do hexágono mais 6 vezes a área dos triângulos. E agora nós temos alguns elementos, pessoal, para essas pirâmides. O que seria a área da superfície de uma pirâmide? Então vamos falar desses elementos. Além dos elementos apresentados, há outros segmentos importantes para que as pirâmides regulares, que é essencialmente estudarmos por aqui. Então, beleza, vamos lá, pessoal. Nós temos aqui a apótema da base. O que é a apótema da base? É o valor de Bzinho. Apótema da base, valor de Bzinho aqui, ó. Então, a apótema da base é esse valor que sai do meio do eixo semireto de BC, ou de qualquer outro semireto, e vai até o centro. Então, como se fosse um raio essa apótema. O raio, como se fosse um raio do quadrado aqui. Aí nós vamos ter o raio da base. Também pode ser considerado aqui, ó, vai do segmento do ponto do vértice até o centro. O raio da base também vai do vértice até o centro, formando um ângulo de 90 graus. P, apótema da pirâmide. A apótema da pirâmide é do meio aqui, ponto segmento de reta BC do meio até o vértice. Isso seria a apótema. Também essa apótema poderia ser a altura do triângulo, pessoal. A altura dos triângulos laterais. E as arestas laterais. Agora nós também temos o lado, que é L. E por que L sobre 2 aqui? Que é metade, pessoal. Cada metadezinha aqui é L. Lembra que a gente calcula a área de um triângulo? A área da base vezes a altura. Então, seria no caso, a gente poderia fazer aqui, ó, base, L ao quadrado, e vezes a altura. Ah, professor, mas como que a gente vai achar? Nós podemos achar essa altura aqui através do teorema de Pitágoras, tendo o valor do A, que é a aresta lateral, que seria, no caso, a hipotenusa. Então, há infinitas maneiras de nós encontrarmos esses valores, pessoal. Sempre lembrando do teorema de triângulos. A apótema da base é a apótema do polígono, que forma a base. Você já sabe que é o segmento que une o centro do polígono ao ponto médio de um lado. O raio da base, da circunferência, é o que circunscreve a base. O apótema da pirâmide é a altura do triângulo de uma das faces laterais. Usando teoremas de Pitágoras, é possível encontrar relação entre vários elementos das pirâmides regulares. Por exemplo, no triângulo retângulo, temos P ao quadrado igual a B ao quadrado mais H ao quadrado. Agora, quero desejar para vocês bons estudos, que vocês estudem. Se tiver dúvida, me procurem, anota aí no seu caderno e depois a gente vem conversar para terminar todas essas atividades. Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Valeu!